Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom saber que você está do outro lado. E nós aqui estamos novamente aqui desse lado de cá com a graça de Deus. Nosso Deus é muito bom e nós temos a oportunidade então de juntos estudarmos a palavra de Deus. E para estudarmos a palavra de Deus de maneira assim direcionada, programada, nós temos o nosso guia de estudo, que nesse semestre estamos estudando esta lição aqui, tá bom? Que vem falando aí sobre o amor e a justiça de Deus. Dentro desse assunto, nós temos aí estudado cada dia desse trimestre, nesse primeiro trimestre de 2025, um assunto específico, né? E nessa semana nós vamos estudar sobre o amor de Deus pela justiça. Antes de eu apresentar aqui já os colegas que estão comigo aqui, você já parou pensar sobre juízo, justiça? Geralmente, quando a gente pensa em juízo aqui, dá até um pouco de receio, porque será que vai ser justo? Né? Mas o fato é que Deus é justo e não existe injustiça diante de Deus, não é? Bom, mas antes da gente entrar nesse assunto, então, eu quero apresentar aqui os colegas, os amigos aqui, irmãos que estão conosco aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Na minha direita aqui eu tenho o Edinho, mais uma vez aqui, né, Edinho? Toda vez eu falo aqui, já há um bom tempo que a gente se conhece, um bom tempo aí juntos também nessa caminhada cristã, e espero estar também subindo na caminhada rumo à Canaã Celestial também, Edinho. Amém, louvado seja Deus. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, uma grande oportunidade de juntos abrir a palavra de Deus e tentar absorver aqui pelo poder do Espírito Santo o que ele tem nos ensinar. Um abraço para você, fique com a gente aí até o final. Louvado seja Deus. Amém. Isso. Então, agora na minha esquerda, mas não menos importante também, né, André? Eu tenho aqui o André, o irmão nosso aqui. O André já não faz tanto tempo que eu conheço, né? O Edinho faz. Já, rapaz. Passa uns 35 30, anos. isso que eu ia falar Já agora. faz uns 35 anos que eles se conhecem. Bastante tempo, hein? O André não é tanto tempo assim, mas a gente já há algum tempo também, né, André? Eu, mais uma vez, assim que eu falei com o Edinho, seja bem-vindo conosco sempre, e nós vamos juntos caminhar para a Canaã Celestial aí, e é por isso que estamos estudando a palavra de Deus todo dia, nos preparando, não é? Amém, que assim seja. Meu muito obrigado, a minha gratidão também a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. E você que nos assiste também, seja muito bem-vindo. Eu não sei o momento que você irá assistir, mas no momento que você assistir, que você possa ser abençoado por Deus. Amém. Através dessa lição. Nós temos muita coisa boa aqui, muita coisa importante a ser falada, e que Deus fale ao seu coração também. Amém. Isso mesmo. Antes da gente entrar no assunto aí, aproveitando já, eu quero pedir para que você que está nos acompanhando aí, você vai lá e clique lá naquele joinha, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, para que eles também estejam se aprofundando nesse conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero, de maneira especial também, agradecer algumas pessoas que têm entrado aí, acompanhado essas nossas lições que são gravadas e comentado. E eu disse na última vez que eu estava gravando aqui que eu falaria aqui alguns nomes, né? Eu tenho aqui o Marcelo Souza Barreto, que comentou na lição aí que nós gravamos na anterior. E, pelo que eu entendi, ele é amigo do Maicon, que estava gravando com a gente aqui, né? Nós temos também o Pedro de Alcântara, que já foi citado também em gravações anteriores, de semana anteriores aí, pela Sandra. Ele tem nos participado ativamente dos comentários, né? Pedro, continue participando da lição e que realmente Deus esteja te abençoando também grandemente. Eu vi aqui também o Edinho, que está conosco aqui, também participou do comentário ali, a Patrícia Garcia, né? Participe, né? E aí, quando você colocar lá a sua participação, coloque o seu nome completo aí, ou o primeiro nome, e de que estado você está falando, para que a gente possa mencionar também aqui nas próximas gravações. É isso? Então, posso contar com você? Então, legal. Vamos então agora, em sim,
agora sim, sobre o tema dessa semana, o amor de Deus pela justiça. Eu já disse lá na introdução, quando falamos de juízo, de justiça aqui nesse mundo, mesmo que você saiba que você está certo, você vai com um certo temor. Porque será que esse juízo vai ser justo? Será que eu não vou ser vítima de nada que venha contrário? Eu sei que estou certo, mas será que não vai ter nenhum risco? Né? A gente sempre tem esse perigo, né? Será que com Deus é assim também? Não, né? O amor de Deus pela justiça. Bom, se o amor de Deus pela justiça, então não é algo ruim. É algo bom. Ótimo. Vocês concordam comigo ou não? Maravilhoso. E aí, a lição veio trazendo aqui esse texto, que eu costumo falar, essa imagem aqui é um texto, né? Uhum. O que ela fala? O que vocês pesquisaram e viram aí, fazendo a leitura desse texto aí? Eu gostei muito aqui dessa imagem. Você vê que cada um enxerga de uma forma, né? E a lição é para isso. A gente, quando está estudando, recapitulando, cada um enxerga de uma forma, cada um traz a sua perspectiva. E aqui nós temos aqui uma imagem, eu não sei se vai dar para o pessoal que está vendo aí enxergar. Nós temos aqui a imagem, e o destaque aqui que eu gostaria de trazer para vocês é a balança da justiça. E eu pesquisei um pouquinho aqui sobre a questão da balança da justiça. Existe aqui o equilíbrio, a balança traz o equilíbrio. E o juiz, para tomar uma decisão, ele coloca de um lado da balança a vítima e o acusado, aquele que cometeu o crime. E nós aqui no mundo, como o Rogério comentou, nós vamos com um certo receio. Mesmo que nós estejamos certos, nós vamos com um certo receio. Mas aqui na balança de Deus, quando Deus fizer a sua justiça, quando Ele voltar, nós não precisaremos ter receio, porque a justiça de Deus será uma justiça perfeita. É isso que a gente quer trazer aqui. Eu vi também aqui, desculpa, eu vi também aqui essa balança, ela está sustentada por uma coluna. E ali no topo da coluna, nós temos ali um símbolo, o símbolo do infinito, o símbolo da eternidade, que é o 8 deitado. Eu fui pesquisar, isso aí lá no século XVI, ali com John Wiles, ele era um matemático, um sacerdote, e ele parece que foi a primeira pessoa que usou. Depois, Isaac Newton, que é muito mais famoso, ele deu mais ênfase a esse símbolo. Então, a justiça de Deus, ela é infinita. Ela não tem começo e não tem fim. Então, é importante nós entendermos isso. E a balança está em cima de uma coluna. Nós estamos aqui dentro de um prédio, e esse prédio aqui ele tem a sua estrutura. Esse prédio aqui ele tem as suas bases, tem as suas colunas para que ele sustente. Então, essa coluna aqui, ela está sustentando ali a justiça de Deus. E eu vejo também aqui em volta algumas nuvens pretas com alguns pontos de Interrogação. como se tivesse dúvida, como se tivesse receio, questionamentos. Mas quando aparece a balança ali, parece que as nuvens vão se dissipando, as dúvidas, os questionamentos vão se dissipando. E é isso que a gente vai tentar hoje, com vocês aqui que estão conosco, tirar talvez alguma dúvida de alguém que é evangélico, que alguém que já muitos anos segue o caminho de Deus, mas ainda tem talvez algum questionamento sobre o caráter de Deus. Esperamos, pelo poder do Espírito Santo e com a palavra de Deus, ajudar você nessas questões. Realmente, olhando esse texto aí, eu também destacaria aí a questão aí do coração, da balança, né? A balança da justiça, o coração, né? E aí você vê que daí irradiando luz e dissipando essas trevas que o Edinho falou aqui. É bem colocado
percepção que vocês tiveram desse texto aí, tá? De verdade, Edinho, você observou uma coisa que eu não tinha observado. Nem eu. A coluna aqui do símbolo do infinito aí, né? Tá bem pequeno ali, né? É. Por isso que é legal a lição das costas batinas, porque cada um traz a sua perspectiva, a sua visão. E eu espero que, de fato, você possa esclarecer suas dúvidas. O fato é o seguinte, haverá um momento na história onde a justiça prevalecerá para a eternidade, se Deus quiser. Amém. Amém. Eu vou trazer já uma colocação aqui. Bom, antes eu vou ler aqui o verso para memorizar, que fala assim: mas aquele que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Está lá em Jeremias 9, 24. Por que nós falamos aqui desse texto aqui, de misericórdia, juízo? Ué, se a gente vai falar sobre o amor de Deus pela justiça, o que tem a ver a misericórdia com a justiça? Tem alguma ligação aqui ou não? Eu posso perceber aqui que faz parte dos atributos de Deus. Às vezes, a gente está em contato com as pessoas, praticamente todo fim de semana, digo, na igreja, e às vezes as pessoas elas ficam pensando, poxa, como é que é o céu ali? Deus tem vários tronos. Quando fala de justiça, então Deus veste ali a roupa de justiça e senta no trono da justiça. Aí quando ele vai falar de amor, ele tira a roupa de justiça, o manto da justiça, e senta no trono do amor, e aí sucessivamente. O trono da misericórdia, da compaixão, da piedade, do perdão, não. O trono de Deus ele tem uma base única, que é o amor e a justiça. A gente vai ver mais para frente, né? O amor e a justiça. E através do amor e da justiça que compartilha todos esses outros atributos, que é a misericórdia, o perdão, o amor. Então a gente vai perceber aqui no estudo da lição que esse amor e essa justiça, elas estão ali, ó, Atrelados. de mão dada, atreladas. É como um casal que se ama, que não consegue ficar longe um do outro. Quando fica um pouquinho longe, já liga, já manda um WhatsApp, você está onde, aconteceu. É mais ou menos assim, dentro de uma esfera humana, para você entender melhor. Rogério, o que eu achei interessante desse verso para memorizar, que o pessoal está nos assistindo também, é que Deus ele fala assim, olha, você se glorie nisto. Muitas vezes se gloria no nosso status, muitas vezes se gloria na nossa posição social, e Deus ele dá uma orientação, um conselho. Se glorie nisto, em conhecer, em saber que eu sou o Senhor. O Senhor que faz o quê? Misericórdia, justiça e juízo. Isso que Deus ele quer de nós. Que nós o conheçamos e ao mesmo tempo façamos o quê? Pratiquemos. Verdade. A introdução da lição também falou aqui sobre os deuses que eles tinham lá no Antigo Oriente Próximo, lá, e fala que esses deuses eram deuses inconstantes, né? E aí muitas vezes pediam algumas coisas. Vamos aqui, já deixa eu trazer uma coisa aqui. Os deuses que eles falavam aqui eram deuses feitos. E o que esses deuses pediam, na verdade, eram demônios que estavam falando com eles. Era, com certeza. Porque você vai ver que pediu algumas coisas aqui que eram inconstantes, né? Imorais e até imprevisíveis. E eu vou falar assim, absurdos mesmo, né? A ponto de ordenar até sacrifício de crianças. Que Deus é esse, né? E então aqui, diante desses deuses, nós vemos também o Deus que nós conhecemos, que você conhece também, que é um Deus que é imutável. Imutável no sentido do quê? Até vamos discorrer um pouquinho sobre isso também, né? Sim. Isso. O caráter de Deus é imutável. O caráter moral, né? Vamos falar assim. Mas será que Deus ele se arrepende? Será que Deus muda de pensamento? Vamos ver aí no decorrer dessa lição que fala aí que Deus é bom. Vai lá, Dinho, por favor. Aqui no finalzinho da lição de sábado, fala dos deuses modernos. Aí eu fiquei pensando ali, velho, quais seriam os deuses modernos hoje que causam opressão, que causam sofrimento, que causam angústia, como esses deuses que você citou aí, no Antigo Testamento apresenta ali, que só trazia sofrimento, nada de bom.
Aí eu tirei aqui alguns, talvez vocês aí possam encontrar outros. Eu encontrei aqui o Deus dos jogos de azar. Quantas pessoas, irmãos, tem essas bets agora aí, essas coisas aí, de casas de apostas, e a gente sabe que isso aí não é bíblico. E quantas pessoas têm gastado o seu dinheirinho ali com isso, deixando faltar o alimento, deixando de pagar seus compromissos com a sociedade, e às vezes até tirando a própria vida. Quantas pessoas a gente sabe que conseguiu ganhar nesses jogos de azar e a vida dele foi encurtada? Outro Deus dos mundos aqui são os entorpecentes, as drogas. Quantas pessoas têm buscado nesse Deus a saída para a sua vida, mas quando passa ali o efeito, ele fica depressivo, ele fica aflito, e muitos até o ponto de tirar a própria vida. Esses são alguns deuses modernos. Tem mais um outro aqui que eu consegui detectar, que é o sexo. O Deus do sexo. Quantas pessoas têm buscado aí no sexo a libertação, têm buscado no sexo aí uma vida mais plausível? A gente percebe que não é verdade. Fica trocando de parceiros, fica aí vivendo uma vida de adultério, uma vida de fornicação, e às vezes a gente percebe o fim dessas pessoas. Uma doença incurável, talvez aí um assassinato, um feminicídio. Então, no passado, o Rogério foi feliz, e a lição deixa claro que por trás daqueles deuses havia os demônios caídos, anjos caídos. E por trás desses deuses modernos também existem demônios, anjos caídos, que quer o mal da sociedade, que quer o mal do ser humano. O nosso Deus é totalmente diferente. O autor da lição aqui, ele traz o contraste. Vocês falaram aí desses deuses aí que pediam essas coisas absurdas, né? Inclusive sacrifício de crianças. E nós temos um Deus que é o contraste desse todo que foi falado aqui. Um Deus de amor, misericórdia, um Deus de justiça. E um ponto aqui na introdução da lição foi a questão do sacrifício de criança. Uma coisa que me chamou a atenção. Muito forte. Você vê que era normal, comum, essa prática. E hoje eu posso até falar que pode existir isso ainda, de uma maneira mais velada, essa situação. Sim. E a única situação que Deus pediu para que alguém sacrificasse uma criança, não foi até o final. Deus falou, não precisa fazer isso. Exatamente. Então está aí o contraste entre Deus e Satanás. Exato. E ali era só para, quando Deus pede, no caso ali, o sacrifício de Isaac, né? Era só para testar mesmo, na né? prova, né? Tanto é que ele não deixou ir ao finalmente, né? Finalmente, né? Porque ali depois Cristo ia morrer, né? No lugar. Amor e justiça. É possível andar juntos, de mão dadas, esses dois atributos? Amor e justiça? Com Deus, sim. O amor e a justiça de Deus, eles têm que andar lado a lado, né? De mãos dadas. Tem que andar. Agora, a justiça humana, que a gente vai falar aqui, aí é diferente. Se houver só amor, o que acontece? Vocês pararam para pensar isso ou não? Onde só tem amor, o que acontece? Não é completo. Porque o amor, eu vejo também a questão do livre-arbítrio. O amor também é detectável no livre-arbítrio. Eu estou colocando, Deus fala lá em Deuteronômio, eu coloco para você a vida e a morte. Escolha a vida. Mas se você escolher a morte, aí é você que escolheu. No momento certo eu vou fazer a justiça. Porque a gente vê aí muito nas placas aí de caminhão, de carro, que Deus é fiel, que Deus é amor, mas esquece que Deus também é justo, que Deus também é justiça. Ele nos ama. A gente já estudou em algumas lições passadas, vamos continuar estudando nas próximas lições, que Deus é amor. Ele é a essência do amor verdadeiro, mas só que também ele é justo. Na hora que ele tem que agir, ele vai agir. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Justamente nesse sentido, porque amor, o verdadeiro amor, ele exige justiça. E a verdadeira justiça é movida pelo amor, né? Então, assim, amor sem justiça significa ser conivente até com coisas erradas. É só amor. Né? Agora, por outro lado, também a justiça sem amor é legalismo puro.
né, que a lição traz aí nos comentários. Então, realmente tem que andar de mãos dadas esses dois atributos. Né? Olha só, se tem um e falta outro, já não é coisa boa. Não é. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Exatamente. O autor da lição aqui fala que o verdadeiro amor requer justiça. E a verdadeira justiça só pode ser regida pelo amor, o Rogério falou. E executado por meio dele. Por meio dele quem? Do próprio Deus. Então, tem que ter esse meio termo, né? O amor sem a justiça se torna uma coisa complicada. E a justiça sem o amor também. Então tem que ter um meio termo. E quando a gente estuda a palavra de Deus nos dá sabedoria para lidar com essas situações. Esse é o que Deus quer nos ensinar. Você fez eu lembrar de uma passagem bíblica lá de Apocalipse 12, ali do 7 em diante, fala que houve guerra no céu, houve peleja no céu. Ali a gente vê o amor de Deus e a justiça sendo usado ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa lê aquele texto e fala, mas Deus foi arbitrário aqui, expulsar os anjos que um dia o adoraram, um dia estiveram na sua presença, e agora expulsaram eles. Não, mas a gente vê ali Deus amando não só aqueles anjos, porque escolheram, mas também a raça humana, o universo não caiu. Então olha como é que Deus trabalha. A justiça se manifestou ali naquele momento, por causa do amor que ele tinha para com as suas criaturas. E aí a lição também deixa claro para nós que um dos aspectos aí que podemos refletir do caráter de Deus é justamente esse daí, né? O amor, justiça, porque quer queira ou quer não, todo ser humano ele tem dentro de si esses dois atributos. Né? Você não sei se já pararam para pensar quando você vê alguma reportagem, alguma atrocidade, alguma coisa que te causa alguma indignação, uma revolta, fala, não, essa pessoa merecia morrer. Uhum. Por quê? É um senso de justiça que você tem também. E Nós. Deus colocou em nós isso. Né? Mas, por outro lado, também tem o amor. Então, aí agora, com esses dois juntos, vai aparecer aquela outra palavrinha que nós vemos lá no verso para usar, misericórdia. Misericórdia. Perfeito. Porque se não existir esses dois atributos aqui, não tem porque ter misericórdia também. Por quê? Amor, justiça e aí misericórdia. Uma completa a outra. Exatamente. E Deus deixa bem claro aqui o que Ele espera de você e de mim. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Deus. Então, esses atributos de Deus a gente tem que ser refletido também em nossa vida e as pessoas olharem para você e para mim, para nós, e perceberem isso. Não é, Dinho? Vou falar, André. Uma coisa que eu achei interessante é que Deus ama a justiça e Ele faz um convite para nós. Qual que é o convite que Deus faz para nós? Para nós fazermos o mesmo, amarmos a justiça e agir com misericórdia consequentemente. Você vê que Deus ele sempre quer coisas boas para nós. É um treinamento, né? Nesse mundo onde existe muita injustiça, muita falta de amor, muita falta de misericórdia, Deus ele faz esse convite. Ame a misericórdia, ame a justiça, né? Muito bem, André, você falando aí, eu pensando aqui. Num mundo onde as pessoas não têm mais paciência, qualquer coisinha você já é lacrado, você coloca a tua opinião ali, você escreve ali talvez um texto ali do que você pensa, pega um texto da Bíblia e joga ali, as pessoas já vêm, já te questionam, as pessoas já começam a te julgar, as pessoas talvez nem te conheçam, e talvez por causa de um texto, de uma frase que você colocou ali, as pessoas já começam ali a fazer ali um preconceito da tua pessoa. E aí eu pergunto, onde está a misericórdia? Onde está o respeito? A pessoa colocou aquilo lá, respeita, deixa ela. Se ela crê que está fazendo aquilo lá para o bem, o tempo vai dizer. O melhor professor é o tempo. Pena que ele mata seus alunos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm paciência. E a gente não vê atos de misericórdia. Aí o mundo lá fora jaz no maligno. Vive nas trevas. Nós que somos cristãos, nós temos que agir diferente.
como bem disse aqui o Rogério e o André. Nós temos que demonstrar essa misericórdia, mesmo às vezes a pessoa não querendo receber, porque Deus faz isso. Ele sabe que a pessoa não vai querer aceitar a salvação, mas mesmo assim ele outorga, ele concede a salvação à pessoa. Ele oferece, aí vai da pessoa, né? Tem uma parte aqui da lição que diz o seguinte: de fato, a retidão e a justiça são o próprio fundamento do governo de Deus. Faz parte do fundamento de Deus. E aqui embaixo, Rogério, eu quero só Sim, pode. tomar liberdade. Tem uma perguntinha aqui que é bem interessante. Quais são alguns exemplos de distorção da justiça humana que vemos hoje? E aí eu fiquei pensando, né? Quantos e quantos casos de injustiça humana existe hoje? Alguém disse, eu assisti uma reportagem, o pessoal do direito diz assim: a lei é até boa, porém ela ainda precisa melhorar bastante. Então vocês percebem que a justiça humana aqui, meus amigos, ela é falha. Mas a justiça de Deus é uma justiça perfeita. Nós já comentamos bastante sobre isso. E aí eu pensei numa história. Caso Pimenta Neves, talvez alguns cristãos assistindo vão lembrar. No ano 2000, matou a sua namorada, foi réu confesso. E aí, por situação, pelo fato da nossa lei ser uma lei imperfeita, o julgamento dele foi demorando, chegou a 19 anos, depois baixou para 18, depois baixou para 15. Sabe quanto tempo esse homem passou na cadeia? 7 meses. Já pensou? Agora eu pergunto, para essa família que teve ali a filha perdida, no caso a Sandra, que era uma jornalista, será que a justiça foi feita? Né? Houve justiça, né? E talvez você também seja injustiçado por uma situação ou outra dessa vida. Mas o que a gente tem estudado aqui, vai falar bastante, é que Deus, num determinado momento da história, Deus vai fazer justiça. Você vê que a balança do direito está mostrando que Deus vai fazer justiça. Então, se você está sendo injustiçado hoje, saiba que quando Jesus voltar, Jesus vai fazer justiça. E ele vai falar. Desculpa, Rogério, só queria pegar esse pensamento do André na questão das leis. Eu coloquei também aqui, ó, algumas leis que ao invés de trazer solução, trazer alívio, traz o quê? Muito pelo contrário, opressão, depressão, tristeza, o senso de injustiça. Talvez a pessoa está sendo injustiçada no colégio, que ela dá aula, ou talvez que ela estuda na universidade, na faculdade, no trabalho, talvez até dentro da própria igreja, por algumas leis que é colocado ali, algumas normas, e ela se sente injustiçada. Mas o André foi feliz aí. Vai chegar um momento na história que as verdadeiras pessoas que se sentem injustiçadas serão justificadas, serão perante o universo tomadas como que inocente. A gente lembra o caso de José, a gente lembra o caso de Daniel, pessoas que foram injustiçadas no seu tempo, mas chegou um momento que eles foram o quê? Segundo a palavra de Deus, receberam justiça. E essa justiça que a gente espera. Como você falou no começo, a justiça de Deus não se corrompe. Pode ficar tranquilo, meu querido, minha querida. A justiça divina jamais vai se corromper. Bom, se Deus é totalmente bom e justo, então o juízo divino ele é extremamente positivo, certo? Sim, não tem por que ter medo. Tá? Então você vai ter medo só se você está realmente em afronta a esse Deus. Aí sim, aí já é para você entrar em desespero, falar a verdade. Porque Deus é amor, é misericórdia, mas também é justiça. Então, se ele está falando para você ir para um caminho, você está indo para o outro caminho, você realmente querendo isso, assim, por rebeldia, aí sim você tem que temer. Do contrário, não. O juízo de Deus é extremamente positivo. Se você tem procurado fazer o que Deus pede, amar o próximo, praticando a justiça, né? Então, não tem por que ter medo. Muito pelo contrário, você tem que ansiar por isso. Porque nesse mundo, eu tenho certeza que assim como eu, você também está acompanhando as injustiças que tem aqui. O André e o Edico falaram aqui da injustiça. No caso aqui, o André falou lá do caso, né? Pimenta Neves. Então, e aí quantos outros a gente não percebe aí, porque tem poder ou aquilo, então a justiça não é feita realmente. E aí agora com Deus,
que é totalmente bom e justo, isso não vai existir. Não vai. O que é certo, o que é errado. Né? E aí entra o detalhe, né? Por que eu estou falando tudo isso? Em Deus não existe injustiça. Uhum. Não existe. Então, mas esse é poderoso, aquele não. Deus não vai levar isso em consideração. Deus vai levar o comportamento. Se aquela pessoa, ou aquele que é poderoso, vamos falar assim, ele está seguindo aquilo que Deus pede, então tá, né? Mas se não tiver, aí já sabe Sim, que sim. não tem se valorar, não, porque tem poder, então Deus vai pender para esse lado. Não existe isso. Tá? Nós vamos sempre pela regra ali, e a regra de fé A Bíblia. é esse livro aqui. Né? Essa biblioteca aqui, né? Eu gosto muito de um texto em cima do teu pensamento aí, talvez ele possa até colocar ali para o pessoal ver em casa. Você pode depois conferir na tua Bíblia, está lá em Gálatas, capítulo 6, o verso 7. Ali é bem claro, e bate de frente e dá apoio ao que você falou agora há pouco aqui. Não bate de frente, mas dá apoio ao que você acabou de falar aqui. Aquilo de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, durante a vida dele, ele só semeou injustiça, só injustiça. Nunca teve misericórdia, nunca teve amor. O que você espera que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Não se deixe enganar. A Bíblia não deixa a gente nas escuras. Adinho, antes ainda, André, é gostoso quando ele está assim, entrosado aqui, né? Diante desse texto que você citou aí, se você planta arroz, você tem que colher arroz. Sim, Porque se é injusto, essa é a lei natural. você colhe É a milho, lei ervilha, qualquer outro produto. Você plantou arroz, vai colher arroz. Sim. Né? Então, você plantou justiça, vai colher justiça. É É? normal. O André, você ia falar, eu... Não, às vezes a pessoa fica com essa... Lá na introdução, você vê como que aquela figura, ela ajuda a gente no decorrer da lição, né? Tem muita gente que fica com aquela dúvida, né? Será que Deus é totalmente bom? Não é? As pessoas às vezes passam uma situação terrível na vida, Edinho, Sim, Rogério, e a pessoa fica questionando. sim. Ela fica se perguntando, mas será que de fato Deus é bom? Eu estou passando por isso, aquilo, uma situação terrível. E você vê aqui que a própria lição nos traz vários textos, onde confirma e reafirma, amigos, que Deus é bom. Nós temos o Salmo 32, verso 4. Você pode estar conferindo o Salmo 92, verso 15. Nós temos dois textos, Salmo 32, verso 4 e o Salmo 92, verso 15. Onde ali confirma e reafirma que Deus é bom. O Salmo, por exemplo, 32, 4 fala assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é justo, os caminhos de Deus são justos. Então, se você tem algum tipo de dúvida sobre a bondade de Deus, vá à Bíblia. A Bíblia vai revelar para você. O Espírito Santo vai fazer você enxergar dessa forma sobre a bondade de Deus. Amém. Satanás, inúmeras vezes, vai fazer o contrário. Quando você estiver numa situação difícil, o que ele vai fazer? Ele vai, tá vendo? Ó, Deus não está olhando para você, não. Mas não caia nessa. Você fez lembrar agora de Jó. Isso. Jó é um exemplo clássico que você acabou de falar aqui. Ó. Mas nenhum momento ele teve dúvida. Os amigos aí em volta tiveram. A esposa teve, mas ele não. E o inimigo ali, ó, usando de todo o seu armamento pesado para destruir a fé desse patriarca. Mas como é que começa o livro de Jó? Ele era íntegro, justo e se desviava do mal. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora aqui para te refletir. Para você que está nos acompanhando também, reflita um pouquinho aí e vamos tentar entender isso aqui. Se Deus é totalmente bom e justo, por que existe o mal, então? Por que às vezes nós somos acometidos de situações que nos levam ao desespero, né? O mal existe, tragédias. E aí? Muita gente, o próprio Satanás atribui tudo a Deus. É. Mais fácil, né? Ele atribui tudo para Deus.
Você quer ver um exemplo clássico, Rogério e Edinho? Você vai no velório e sempre tem aquela expressão, as pessoas falam assim, foi Deus Que quis assim. que quis assim. Você acha que Deus queria a morte? De jeito nenhum. Jamais. Tanto que quando Deus falou ali para Adão e Eva, olha, fiquem longe daquela árvore, não comam daquele fruto, porque se vocês comerem daquele fruto, o que vai acontecer? Certamente morrerás. Verás. Então, quem foi que cultivou isso na mente de Adão e Eva? Para eles irem lá, para comer, foi o próprio Satanás. Então, amigo, você que nos assiste, Deus é bom. Satanás ele quer distorcer a imagem de Deus. Mas não permita que ele distorça a imagem de Deus, não, porque Deus é bom mesmo. É bom. Tanto que ele quer a nossa vida, tanto que ele fez o plano da redenção, mandou seu filho para morrer numa cruz por cada um de nós. A gente está dentro de um contexto do grande conflito. Começou lá no céu, está lá em Apocalipse 12, você pode ler depois em casa, talvez você já leu. Então todos nós não estamos isentos, infelizmente, das atrocidades do inimigo. Porque o inimigo, ele nunca aceitou, quando descobriu do plano da salvação, ele não conhecia, porque é um ser criado, mas quando ele descobriu do plano da salvação, ele falou, agora a gente vai fazer esse Deus sofrer. A gente vai destruir a sua obra-prima, que é o ser humano. E ele tem de todas as formas tentar destruir a raça humana. E colocar toda a culpa em Deus, como bem disse o André aqui. Mas tenha certeza, na cruz, nós vemos ali a justiça e o amor juntos. Por que a justiça e o amor? Porque a gente vê ali o Filho de Deus dando a sua vida pelos pecadores. E nós vemos ali a justiça de Deus para com o pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, talvez a gente está falando agora para alguém aqui que está assistindo essa lição, essa gravação, e tenha questionado. Talvez está com uma doença aí, um diagnóstico de uma doença, que talvez a medicina ainda não conseguiu trazer a cura por completo. Talvez você está aí com algum ente querido longe de você, e você talvez pense, poxa vida, cadê esse Deus? Cadê esse amor? Nunca esqueça, você faz parte do contexto dessa batalha universal, que é o grande conflito. Mas o André foi feliz ali. Deus é bom. E a Bíblia deixa claro, Deus é bom o tempo todo. Amém. Eu vou trazer uma perguntinha agora aqui boa para a gente meditar aqui de novo. Eu gosto dessas perguntinhas aqui, é o que eu falo sempre, né? Não é as respostas prontas que nos fazem pensar, são as perguntas, né? Então, quando você lê ali textos de Malaquias 3:6, Tiago 1:17, fala que Deus não muda. Ok, então Deus é imutável. Certo. E realmente a justiça, para ter justiça, precisa ser uma constância. Já pensou se a justiça hoje fala uma coisa, amanhã fala outra? Que justiça é essa? Coerente. E aí você já vê que a nossa justiça é falha por isso, né? De vez em quando estão mudando algum artigo lá e muda alguma coisa. Mas Deus não muda. A Bíblia deixa claro aqui. Mas se Deus não muda, tem um aspecto que a Bíblia também fala que Deus fala que ele se arrependeu de alguma coisa. E um caso bem claro aqui, é só para a gente pensar. Uhum. Eu lembro lá de quando Deus pede para Jonas ir pregar em Nínive. Jonas, a princípio, não queria ir, tem todo aquele histórico lá que eu acho que a gente conhece. Se você não conhece também, pode pegar o livro de Jonas lá e ler, você vai ver que é muito bonito ali. Mas Jonas vai lá, então, depois de muitas coisas que aconteceram, ele vai lá, Deus é levado por Deus, vou falar assim, e prega para a cidade que a cidade ia ser destruída pela justiça de Deus, e aí depois a cidade não é mais destruída. Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Mas espera aí, Deus não muda. Quando a gente traz a ideia agora de mudança aqui, de arrependimento, Deus errou? E agora? Para a gente pensar. E aí? Ainda tem um outro texto que eu acrescento de Hebreus, né? Que fala assim, Hebreus 13, verso 8. Eu gosto desse aí. Que diz assim, que Jesus Cristo É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Ou seja, fala que Deus não muda, Jesus não muda.
Rogério, você vê que aqui é um assunto para dar pano para manga. Vixe. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que buscar a orientação do Espírito Santo para estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, né, Edinho? Que a gente simplesmente pega lá, vai ler de qualquer forma, a gente vai entender. É. É com oração e através do Espírito Santo. O Rogério trouxe a história aqui de Jonas. A lição aqui, você vê como que a lição é fantástica. A gente aprende com a lição. Cada dia a gente aprende mais. Diz que Deus não muda de fato. Deus não muda. Sim. Mas aqui o autor da lição diz que Deus, ele não muda na questão moral. Ele usa uma expressão aqui, imutabilidade moral. O que seria essa imutabilidade moral aqui? Só para a gente pensar. Deus não muda. Por exemplo, eu vou além. O caso de Moisés. Deus chegou em Moisés e falou assim, ó Moisés, eu vou destruir o povo. E aí Moisés falou, Senhor, vai pegar mal, Senhor. Já pensou, o Senhor tirou o povo lá da terra do Egito com mão forte, agora vai trazer o povo para o deserto para matar o povo. O que vamos falar E aí Deus, o que vamos falar sobre o Senhor? É. E aí Deus mudou. Ele se arrependeu do que ele havia dito. Mas aí a questão que o Rogério falou é interessante. Mas Deus, será que as palavras de Moisés ali mudou a opinião de Deus? O que a gente estudou na lição? Interessante isso aí. E Ed? O Rogério falou aqui na fala dele sobre a questão de ser justo. E a gente vê ali em Isaías, vê ali em Ezequiel, Deus condenando a 2 pesos e 2 medidas. Então, a pessoa que usa de 2 pesos e 2 medidas, ela não está sendo justa. Então, eu vou tratar o Rogério de uma forma, porque o Rogério pensa igual eu, o Rogério, ele concorda com tudo que eu falo, o Rogério diz tudo, amém, tudo que eu falo, e vice-versa. O Rogério vai tratar o Edinho bem, porque o Edinho concorda tudo, mas o André não. Porque o André pensa diferente, o André, ele tem umas ideias totalmente opostas à nossa. Não, Deus não trabalha assim. Né? Deus, ele é justo. Deus, ele deixa você livre para você fazer as escolhas. Eu coloquei também aqui, Rogério, coloquei aqui Nínive, que era uma cidade que no prazo de alguns dias seria destruída, mas não foi. Só que eu coloquei aqui outras 2 cidades, que foi dito por Deus que seria destruída e foi, Sodoma e Gomorra. Sim. Então a gente vê aqui o amor e a justiça de Deus juntos. Mas como, Edinho? O que mudou para duas ser destruída e outra não? Então, o que mudou para uma questão a outra? É simples, o André deu a dica já aí. A questão da atitude do ser humano. Porque numa lição que nós gravamos junto, eu, você e o Michael, você falou que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. É um Deus que se relaciona. Então, se o Edinho está se relacionando com ele, por que ele vai destruir o Edinho? Nínive teve um relacionamento com Deus. Leia lá, são 4 capítulos do livro de Jonas. É um livrinho pequeno, dá para você ler em poucos minutos. O povo ali, ele voltou ao relacionamento com Deus verdadeiro. Já Sodoma e Gomorra não quiseram ter um relacionamento com Deus. E como Deus não muda, ele falou que ia destruir, e não houve da parte do ser humano uma conversão, Deus teve que fazer justiça. E a justiça foi destruir Sodoma e Gomorra. Mas a gente vê o amor também ali. Edinho, então, vamos lá. A cidade de Nínive tinha se desligado de Deus, então Deus agora ia destruir. Sim. E mandou a mensagem. Quando Deus manda um mensageiro lá, já era uma coisa, vai ser destruído. Mas se as pessoas se religarem a Deus novamente, ele muda. Não a questão moral dele, mas porque as pessoas mudaram. Exatamente. Não foi Deus que mudou. Sim, exatamente. Então, vamos lá, veio o alerta, as pessoas se Veio o alerta, arrependeram, se converteram. Veio o alerta, você falou tudo. E aí as pessoas mudaram o comportamento. Sim. E aí Deus não tem mais motivo de destruir. Não tem necessidade. Muito pelo contrário, porque Deus não tem prazer em destruir, em tirar a vida das pessoas. Pelo contrário, Deus, ele fez de tudo e faz de tudo para salvar as pessoas. Para salvar você, salvar eu, salvar cada um de nós, né? Aí é onde entra o amor de Deus, né? Às vezes as pessoas falam assim, Deus não me ama. Deus ama sim, gente. Tanto que Deus é capaz de mudar a opinião na questão de destruir uma cidade, na questão de destruir uma pessoa, porque a pessoa, ela resolveu se religar com Deus, ter um relacionamento com Deus. E tem gente que fala assim, Rogério,
Ah, Deus é arbitrário, Deus é tirano. É. Ah, esse Deus que você serve aí, ó, você vê que a Bíblia mostra exemplos de casos, de pessoas que voltaram atrás, né, e se relacionaram novamente com Deus. E Deus, através da sua misericórdia, através do seu amor, através da sua justiça, Ele deu uma nova oportunidade. Numa outra fala tua aí, antes dessa, você citou a Bíblia, que não é um livro qualquer, não é uma revista de fofoca, não é um jornal do dia que você lê e aí joga do lado. Não, isso aqui é um manual de regra, isso aqui é a nossa regra de fé. Então, quando você for para esse livro, vá com humildade, vá com o coração aberto, tire os seus preconceitos, as suas opiniões já pré-concebidas, porque aqui você vai encontrar a resposta. Porque o nosso Deus, irmãos, amigos aí que nós não é um Deus bipolar. É um Deus que de manhã está te tratando de um jeito e à tarde está tratando do outro. Não, esse Deus não existe. A Bíblia nunca apresentou um Deus desse. A Bíblia apresentou e sempre vai apresentar um Deus constante. Um Deus constante, um Deus, ele é o mesmo, como foi dito ali, eu gosto, né, de Hebreus 13:8, é isso? Ele é o mesmo hoje, foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. Bem colocado aqui, então, Deus, ele muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento do ser humano, Perfeito, né? perfeito. Então, vamos lá. Deus é imutável em seu caráter moral. E aí a gente entra aqui, desculpa, mas eu não consigo não ligar a lei moral de Deus a isso daqui. Então, se você entende que Deus não muda, você vai lá obedecer os 10 mandamentos, e não apenas 1, 2, 3, 9, é os 10. Né? Por que estou falando isso? Porque tem a maioria das pessoas hoje, elas preferem guardar 8, 9 e deixam de lado. Né? Então, é uma questão aqui também, justiça de Deus aqui, ó, ou você segue ou você não segue. Né? Então, diante disso daqui, Deus, ele não muda realmente o caráter moral, a imortalidade moral aqui que está falando. Mas também quando a gente fala aqui que Deus ele se arrependeu de destruir a cidade, ou o conselho lá de Moisés, do povo lá, não quer dizer que ele errou. Não. Mas é que houve uma mudança de comportamento do ser humano. Exatamente. Então, não é Deus que muda, é nós que mudamos. Isso. E aí ele age de maneira diferente do que estava prometendo. Você foi feliz, porque Deus não se deixa enganar. Exato. Porque eu me deixo enganar. Talvez por mim mesmo eu me deixo enganar. Agora Deus não. Deus sabe se de fato a pessoa se arrependeu mesmo do pecado dele. Deus de fato sabe, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Talvez você esteja pensando, mas quem que é Deus para destruir uma cidade? Quem que é Deus para destruir uma alma? Ele é o Criador. Ele dá a vida e ele tira. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem autoridade para fazer isso. Entendeu? Então, se há conversão da nossa parte para com ele, ele olha com carinho e amor, porque já é a essência dele. É isso que eu quero de você, Edinho. Que você ande na justiça, que você ame a retidão, que você ame o teu próximo a ti mesmo. É difícil, irmãos? Para nós é difícil. Mas Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos dá essa capacidade. Porque a Bíblia está cheia de pessoas que conseguiram amar os seus piores inimigos. Eu só quero frisar, o nosso tempo já foi, né? Dá aquele desespero que a gente está umas 2 horas aqui para esse assunto, né? A gente vê que Deus realmente não muda. Embora as Escrituras ensinem a imutabilidade, né, moral de Deus, também indicam que suas ações podem mudar em termos relacionais, que é aqui a questão do amor relacional, né? Em resposta às decisões humanas. Então, eu acho que Deus é fantástico, porque a questão de Deus é que ele quer sempre salvar, nunca destruir. A destruição só vai vir se não tiver uma resposta. Um amor que não é correspondido, deixa de existir. Porque aí ele não está tendo amor. Exatamente. O Edinho não quer nada com Deus, o Edinho não quer nada com a Bíblia, o Edinho não quer ir para o céu. Ele, por amar a minha decisão, ele não é que ele vai ficar de braços cruzados, ele vai ficar triste, porque ele não fez eu para ser destruído, não fez você
para ser destruído. Ele fez você para viver eternamente com Ele. Mas desde quando não parte de nós essa vontade, esse desejo, essa disposição, Ele vai respeitar. Ele vai falar, é isso que você quer, Edson? É isso que você quer, meu filho? Tudo bem. Eu respeito a tua escolha, a tua decisão. Com muita dor no coração, né? Eu acho que a gente já pode entrar aí nas considerações finais, nosso tempo já estourou, né? Vamos extrapolar um pouquinho os minutinhos aí. Mas, André, suas considerações finais da lição aí que estudamos essa semana. Você que nos assiste, nos acompanha, eu comentei aqui, eu quero novamente dar um destaque na minha fala. Satanás, ele distorce a imagem de Deus. Ele sempre procurou distorcer a imagem de Deus. E eu quero que você saiba que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Deus, Ele quer salvar cada um de nós. Ele faz de tudo. Tanto que Ele deu até o seu Filho, único para morrer por nós. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos ser salvos, nós temos que praticar. Ele deu um conselho: pratique a misericórdia, a justiça, o amor. Então que nós possamos praticar, possamos agarrar os conselhos de Deus, para que através desse exercício nós possamos ser salvos. Amém. Eu não sei o que você está passando pela tua vida, não sei se você é um cristão, se você crê ou não crê em Deus, se você crê na Bíblia ou não, mas uma coisa é certa, você veio das mãos do Criador, e Deus tem um plano especial para a sua vida, e esse plano a gente só encontra nesse livro aqui, ó. Não é na internet, não é nos jogos de azar, não é buscando os deuses modernos, é na palavra de Deus. Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco. Ele lá em Apocalipse, me ajuda aí no capítulo 3, no verso 7, se não falha a memória, diz que ele está à porta. Ele está batendo ali. Ali tem duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva é que ele está buscando, ele está querendo ter um relacionamento vivo, salvífico com você. E há um ponto, os prós e os contras, né? O contra é que ele está do lado de fora, você não deixou ele entrar ainda. 3:20 também. Então, que você possa aí abrir as portas do teu coração, da tua mente e deixar Deus entrar na sua vida, porque Ele quer cear com você. Ele quer cear com você aqui, nessa terra, cheia de pecado, cheia de aflições, mas Ele quer cear com você na eternidade, onde vai haver justiça. E nós esperamos esse grande dia. Apocalipse 3:20, né? 3:20. 3:20. Então, o meu convite, o meu apelo para você é que você se apegue ao amor e à justiça que é Deus, é Jesus. Amém. Nosso muito obrigado por você estar conosco, nos acompanhando, estudando a Bíblia conosco aqui, e que realmente você se apegue a esse Deus tão maravilhoso, um Deus de justiça, de amor e de misericórdia. Amém. Olha, não desista. Tenha sempre em mente que Deus ele só vai dar coisas boas para você. O inimigo traz coisas ruins. Deus só coisas boas. E apegue-se então a refletir esse caráter de Deus. O caráter que Deus, que é amor, é misericórdia e é justiça. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Continue conosco e muito obrigado.